Bom dia para você que é tão importante e não consegue reconhecer o valor que você tem. Mas saiba, você vale mais do que ouro, do que rubis, do que prata. E Deus, Ele reconhece esse valor na sua vida. Então hoje você tem motivo de sobra para se alegrar. Deus escolheu você. Deus olhou para você e te escolheu para ser vitorioso. Hoje é segunda-feira, 3 de julho de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Hoje eu vou estar em um chá aberto para homens e mulheres em São Bernardo do Campo, às 19 horas. Se você quer informações sobre o endereço, no final eu vou estar dando o telefone da Kalina. Você vai levar sua peça de roupa, a foto, sua carteira de trabalho e eu vou estar orando por você. Salmos capítulo 32, versículo 3 diz assim: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Mas eu não quero falar de pecado hoje. Eu quero falar do preço da escravidão e do medo de ser livre. Há no homem um desejo imenso pela liberdade, mas um medo ainda maior de vivê-la. Engraçado, os israelitas estavam no deserto. Eles estavam ali livres e eles olham para Moisés. Em vez de eles agradecerem pela liberdade, eles dizem: Moisés, era melhor nós estarmos no Egito. Lá nós éramos escravos, mas nós tínhamos tudo o que nós precisávamos. Às vezes o preço da liberdade pode exigir de você que você se desapegue daquilo que te prende. Como se desapegar? Você precisa entender que Jesus não te quer preso ao passado. Jesus não te quer preso ao presente, muito menos ao futuro. Jesus apenas quer que você seja livre. Temos algumas histórias onde as pessoas eram escravas e elas não conseguem viver dentro da liberdade. Você precisa entender que nunca outra pessoa será capaz de comprar a liberdade que você precisa, porque ela não sabe a dor que você enfrenta. Mas você precisa entender que através da tua força e capacidade, precisa adquirir a tua liberdade em Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para que você fosse livre. Posto isso, há de se considerar que ser verdadeiramente livre requer a responsabilidade de encarar o mundo sem fantasias, ou seja, tal como ele é. Dessa forma, existe no homem a grande sustentabilidade a aceitar o irreal como real, a fantasia como verdade, a Matrix como sendo o mundo real. Mas escute, dentro da escravidão, dentro do medo, você não pode simplesmente criar um mundo seu. Você precisa viver dentro da realidade, entendendo que é Deus que te capacita a cada dia para que você viva um mundo real e aprenda a conviver com tudo aquilo que Ele traz para você, trazendo uma superação a cada dia, mediante aquilo que Deus planejou para a tua vida. A Matrix é um grande exemplo do medo que possuímos de encarar a realidade. Você que me escuta, sofre desse problema? Tem pessoas que criam um mundo exterior, um mundo a qual elas fantasiaram e elas vivem dentro disso. Mas o Senhor quer que você cresça dentro da realidade, sabendo que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você sonha. No personagem Cipher, Joy Pantoliano, encontramos o maior expoente desse comodismo, já que sendo a realidade um mundo destruído, um caos constante, é muito melhor viver na Matrix, onde ele pode ser o que você quiser, ainda que não passe de uma grande mentira. Escuta, você pode criar o seu mundo imaginário. Você pode viver dentro do que você quiser, criar o espaço que você quiser, mas a realidade com Cristo é bem melhor. Você não precisa ser considerado um esquizofrênico.
uma pessoa fantasiosa, mas sim aquele que vive a realidade, sabendo que você é capaz de superar qualquer medo, qualquer dificuldade se você confiar em Deus. Apesar de tudo isso, pode-se considerar que de fato é melhor ser um escravo feliz do que um livre triste, inconformado e amedrontado. Mas será que você quer ser escravo por resto da vida? No entanto, a problemática ganha corpo na medida em que se entende que há coisas que só podem ser feitas sendo o sujeito livre. Uma vez que a gaiola é sempre limitadora, sobretudo aos desejos mais intrínsecos e, portanto, mais latentes e verdadeiros no ser. Já imaginou? Você vivendo dentro de uma gaiola, você não vai conseguir levantar voo. Você não vai conseguir bater suas asas. Assim, por mais que a escravidão seja ressignificada, fantasiada e transformada em liberdade, sempre haverá pontos em que o indivíduo sentirá necessidade de alcançar voos mais altos, os quais, obviamente, não poderão ser realizados, haja vista a limitação das gaiolas, o que implica a insatisfação, ainda que tardia, da condição escrava em que o indivíduo se encontra. Mas essa manhã, eu estou aqui como ministra do Evangelho para dizer para você que todas as gaiolas do medo que tem te aprisionado, todas as gaiolas que têm impedido você de andar, de crescer, de prosperar, elas serão quebradas se você crer em nome de Jesus. Eu convido você a colocar tuas mãos sobre a sua cabeça agora e dizer comigo: Deus, em nome de Jesus, eu abro mão de todo o medo, eu abro mão de toda a falta de coragem. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor quebre toda a escravidão na minha vida. Eu quero ser livre, não como os escravos do Egito, que no meio da liberdade quiseram voltar para a escravidão. Mas eu quero ser livre para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Sendo assim, constatamos que o medo de ser livre provoca o orgulho de ser escravo. Já pensou? Ser escravo da depressão, ser escravo do medo, ser escravo de um espaço vazio, de um lugar escuro. Não é isso que Deus tem para você. Posto que para gozar a liberdade é preciso ter coragem para se arriscar no terreno das incertezas e das lutas. Nem sempre você sabe que vai dar certo, mas é necessário arriscar, buscando a direção de Deus e pedindo a Ele a luz da sua presença no seu caminhar para que Ele possa guiar os seus passos. Arrisque! Sempre existem coisas novas para você conquistar. Observe que o sol nasce e ele se põe, mas no dia seguinte ele corre o risco de ser apagado pela chuva. Mas mesmo assim ele arrisca nascer outra vez. É preciso você fazer isso também. E assim nós temos preferido viver dentro da caverna, orgulhosos das nossas sombras, já que nós não temos coragem de matá-las, de apagá-las, de destruí-las através da nossa força interior. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. A sua gaiola é aquele lugar onde você tem certeza que você não pode conseguir. É aquele lugar onde você tem certeza que você nunca vai ser nada nem ninguém. Mas preste atenção. Chega uma hora que você vai sentir necessidade de ser livre. Como se você enxergasse uma luz no horizonte e você tivesse medo de alcançá-la, mas necessitasse. Você vai precisar entender que de uma maneira ou de outra você vai desejar sair, correr, voar e ser livre. O grande problema nisso é que quando você se acostuma a viver na gaiola, quando você é livre, perde-se a capacidade de voar. Quem sabe você esteja preso essa manhã. Tenha perdido sua capacidade, seu poder de superação. Você pode ser um ótimo médico, você pode ser uma ótima professora, você pode ser um ótimo motorista, você pode ser um ótimo arquiteto, você pode ser um ótimo advogado. Ei, liberte-se da gaiola do medo. Você pode superar tudo aquilo que tem atrapalhado o seu crescimento. As correntes que prendem você são criadas pela sua mente, elas não são reais. O medo que prende você é criado pela sua mente, ele não é real. Se você amar a Deus acima de todas as coisas e você confiar nele, o verdadeiro amor vai lançar fora todo medo. De forma que mesmo fora da caverna, você continua prisioneiro de uma mente que se acostumou a ser covarde e preferiu acreditar na contradição de ser escravo era o maior ato de liberdade. Não,
Você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para voar. Deus tem um voo duplo para você. Muitas pessoas não crescem porque têm medo do que as outras vão pensar. Você tem medo da opinião alheia? Se você tem medo disso, você nunca vai ser alguém na vida. O próprio Jesus, ele veio ao mundo, ele não agradou a todos. Ele fez inimigos, mas também fez amigos. Você precisa entender que você nunca vai agradar a todas as pessoas. Mas você não precisa estar preocupado em agradar. Você tem que estar preocupado em cumprir o teu papel aqui na terra, porque cada um de nós, a gente vem com o chamado, vem com o ministério, e nós precisamos entender. Eu não posso viver preso. Você não pode viver preso. Precisamos usar as nossas asas, usar o potencial que Deus nos deu, usar a nossa capacidade e sermos livres para voar hoje e todos os dias enquanto nós vivermos. Eu quero orar por você, Pai, nessa manhã. Eu apresento os teus filhos que têm se sentido presos, Senhor, dentro da sua mente, onde as limitações são maiores do que suas forças. As adversidades têm dito para eles que eles não vão conseguir, que eles não vão, Senhor, alcançar o voo, que eles não vão prosperar, que eles não vão chegar a lugar nenhum. Mas eu quero declarar nessa manhã, em nome de Jesus, sobre a vida deles, que o melhor de Deus está por vir. Eles crescerão, eles correrão, eles voarão e eles alcançarão voos maiores do que eles têm pensado. E assim, eu os abençoo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Qualquer informação para o chá de hoje em São Bernardo do Campo, você entra em contato pelo WhatsApp. Não liga, tá? Porque se você ligar, vai dar telefone inexistente, apenas para o WhatsApp. 084 99807 8419. Um abraço, Deus te abençoe.